Eu vou apresentar sobre o fármaco Zanamivir. Ele é um fármaco anti-influenza e eu vou começar com uma visão geral do vírus influenza. Ele é um vírus de RNA com 3 sorotipos principais, sendo o A o de maior relevância epidemiológica. Ele possui 2 proteínas de superfície importantes, H e N. Por isso que é comum você ver nos jornais durante surtos o vírus H1N1, H1N3 e por aí vai. Está se referindo ao tipo de proteína de superfície que ele possui. A proteína H é a abreviação para hemaglutinina. Ela permite a entrada do vírus na célula hospedeira. A N se chama neuraminidase. Ela facilita a saída de dentro da célula hospedeira. A proteína H, ela promove ligação com receptores de superfície de células epiteliais que contém o ácido ciálico. E essa proteína é muito variável nas cepas de influenza. A neuraminidase, por outro lado, ela é mais constante, sendo o alvo do nosso fármaco. A neuraminidase ela também é conhecida como cialidase, porque a função dela é romper o ácido ciálico. Quando as partículas virais saem de dentro da célula hospedeira por meio de brotamento, elas ficam revestidas do ácido ciálico. E a hemaglutinina do vírus faz com que essas partículas fiquem aglutinadas entre si e na parede. A neuraminidase, ela rompe o ácido ciálico, separando as partículas virais tanto da parede como umas das outras, permitindo que elas prossigam infectando outras células. Aqui a gente tem um esquema mostrando o vírus com suas partículas, suas proteínas de superfície. Ele vai se ligar ao ácido ciálico da superfície de células epiteliais, vai penetrar na célula, vai passar por todo o processo de replicação viral e na hora de sair ele vai estar revestido com várias partículas de ácido ciálico e isso vai manter ele grudado lá até que a neuraminidase separe ele dessas partículas do ácido ciálico. O Zanamivir ele é o fármaco de escolha para tratar infecções por influenza, possuindo ação especialmente contra cepas do tipo A e do tipo B. Como já dito anteriormente, ele pertence à classe dos inibidores da neuraminidase e ele vai impedir a disseminação do vírus porque ele vai competir com o ácido pela neuraminidase. Então, a neuraminidase ela vai se ligar ao Zanamivir ao invés do ácido ciálico e por isso ela não vai conseguir separar as partículas virais umas das outras e da membrana celular. Desse modo, o vírus vai permanecer aglutinado e não vai conseguir infectar outras células. Essa inibição ela se dá devido à semelhança estrutural entre os fármacos dessa classe e o ácido ciálico. Aqui a gente pode ver o ácido ciálico e o Zanamivir um do lado do outro e é notável a semelhança. A gente tem esse anel aqui no ácido ciálico, o mesmo anel com apenas a diferença de uma
ligação dupla no zanamivir. Todos os outros radicais vão ser iguais, com exceção desse aqui que vai ser levemente diferente, mas ainda assim a semelhança é suficiente para confundir a neuraminidase e garantir a eficácia do fármaco. Qual é a aplicação clínica dessa classe? Como já dito anteriormente, é usado para tratar infecções de influenza, mas é importante que o fármaco seja administrado precocemente, pois o influenza atinge um pico de replicação intracelular entre 24 e 72 horas após o início dos sintomas. Não tem muita utilidade em administrar ele depois que já se passou esse tempo, porque o vírus meio que já se replicou o que tinha de se replicar. Se ele for administrado por 5 dias, em um prazo de 48 horas após o início dos sintomas, está comprovado uma redução na intensidade dos sintomas, no surgimento de complicações, em especial complicações que requerem o uso de antibióticos, e também uma redução da mortalidade. É recomendado também que pacientes em alto risco façam o uso do zanamivir como profilaxia em situações de surto comunitário. Quando administrado de modo diário, ele vai ter uma eficácia de 70% a 90% na prevenção da contração da influenza. Farmacocinética do zanamivir. Ele é um fármaco inalatório ou intravenoso, com baixíssima disponibilidade por via oral, por isso que ele não é usado por essa via, mesmo que isso fosse aumentar a adesão ao tratamento. A dosagem para tratamento da influenza é de 10 mg inalatórios, 2 vezes por dia durante 5 dias. Para profilaxia, são os mesmos 10 mg, mas apenas uma vez por dia até o surto passar. A eliminação do fármaco se dá pela via urinária. Cerca de 15% da dose pulmonar é absorvida e secretada na urina sem sofrer metabolismo hepático. E a meia-vida pulmonar é de cerca de 3 horas. Efeitos adversos do zanamivir. Como fármaco inalatório, ele vai causar tosse, desconforto nasal e orofaríngeo. Em alguns casos, ele pode causar broncoespasmo, que pode ser grave, e diminuição da função pulmonar reversível. Por isso, ele não é recomendado para pacientes com doenças pulmonares graves, como pacientes com DPOC ou algo semelhante. Contraindicações. Ele tem uma contraindicação relativa para gestantes, ele é um fármaco da categoria B, então pode ser usado se os benefícios a paciente forem maiores do que os potenciais malefícios ao feto. Ele também não é indicado para crianças menores que 1 ano e, como dito anteriormente, também não é indicado para pacientes com doenças subjacentes das vias respiratórias. Resistência ao zanamivir. Algumas cepas parecem ter desenvolvido resistência aos inibidores da neuraminidase durante o tratamento. Mas essas cepas mutantes, elas são menos infectantes e virulentas, porque essa mutação que torna o vírus resistente ao efeito dos inibidores da neuraminidase alteram o funcionamento da neuraminidase e ela vai ser menos eficiente em separar o vírus do ácido siálico, apesar de que vai se tornar mais eficiente em não se ligar
ao zanamivir e outros inibidores. De modo geral, isso é o que se pode esperar do zanamivir.